Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre, que é um oferecimento da Prismac Turismo, vende a passagem aérea online mais barata do Brasil. Fica ali no setor Hoteleiro Norte, no edifício Garvey Parque Hotel. E também do restaurante Esquina Mineira, do meu amigo Cleiton, né, que fica ali na 704, 705 Norte. E hoje nós já vamos começar falando de esportes, mais precisamente vamos falar de futebol, né? E temos aqui nosso amigo Mauro Jacome, né? Que vai poder dizer para a gente um pouco, né, sobre futebol, inclusive trazendo uma novidade, né? Vai trazer alguns resultados aí do futebol amador de Sobradinho, né? Nossa cidade serrana, né, Mauro? Isso. Bom dia, Raimundo, bom dia, telespectador do Tribuna Livre. Exato, o campeonato de Sobradinho, o amador de Sobradinho começou agora, né? Nós temos a Copa Minas, que é realizada no comecinho do ano, depois tem a Copa Sobradinho, que é um campeonato de tiro curto, e depois nós temos no segundo semestre o campeonato das ligas, que aí da Lades todo... e da Lies, Sobradinho 1 e Sobradinho 2. Aí é um campeonato mais longo, todo mundo contra todo mundo, mata-mata, final. Certo, certo. E domingo agora começou a Copa Sobradinho, né? E temos aqui alguns resultados. A Barca, que foi campeã do torneio a Barca tradicional, né? Barca tradicional, exatamente. Ela ganhou de 1-0 do Nova Aliança, o Atlântida ganhou de 4-1 do Barcelona, Minas 0-0 com Unidos, Azteca ganhou de 1-0 do Ajax, o Bahia de 2-1 do Evangelho, do meu amigo Leomar Gomes, Chigoga 3-1 no Fast e o Sobradiense, o grande clássico da rodada Sobradiense Total Flex. Domingo agora teremos mais uma rodada, né? E teremos o clássico entre o Bahia e o Fast, que vão jogar dois times tradicionais também, né? Vão fazer o clássico agora. E o público, como é que tá, Mauro? Na primeira rodada? É foi bom. Bom, Tem né? determinados jogos, tem mais. A população de Sobradinho gosta muito, né? Gosta muito, amador, né? É o famoso terrão. É verdade, é verdade. Da quadra 9, da quadra 15, tem o sintético ao lado do shopping de Sobradinho. Né? E tem também o da Lieso, que é o de Sobradinho 2, e já está na terceira rodada. O Cataventos vai liderando com 9 pontos, e o Atlético, que foi o último campeão, está em 7º lugar. Nós tivemos Serrana 3-0 no Sampaio, Sobradinho 2, 1-1 com Unidos, Juventus 0-0 com R7, Vila Real 0-0 com AR13, o Vila Nova 3, Vila Verde 5, Cataventos goleou o São José por 7-0 e o Atlético ganhou de 3-2 do ADS. São dois campeonatos que ainda estão no começo. Perfeito. E me diga uma coisa, de Sobradinho para o mundo. Para o mundo. O Daniel Alves deu uma resposta extraordinária, né, para essa história de racismo. Verdade. É impressionante como está crescendo, né? Como cresceu essa onda de racismo no mundo de uma hora para outra. Eles precisam ser muito idiota, né, para continuar sendo desse jeito. Exatamente. Olha... Tava meio enrustido, assim, de vez em quando você tinha um caso aqui ou outro, mas de repente... presidente daquele time de basquete, New York, o cara foi banido, Los Angeles né, Clippers, foi banido. E tivemos em futebol e em outras atividades, outros eventos, mas essa resposta do Daniel Alves foi uma resposta muito interessante. Ele comeu a banana, né? E agora ele deu uma banana pro cara, né? Ele deu uma banana pro cara, né? E agora temos também, assim, aqui dentro do Brasil, o Fred adotando essa campanha contra a violência das torcidas, contra a questão do racismo. Eu acho que, assim, tende a dar uma melhorada com relação a esses assuntos aí no futebol. Perfeito. E a Série A terá continuidade agora, nesse sábado, né? Você tá o feliz, Fluminense hein, pega... Eu, como um bom torcedor do Fluminense, eu diria a você, eu não estou vendo ninguém na minha frente. Não está vendo ninguém na frente. O time é líder nem isolado. Nem do lado. O time é líder isolado, entendeu? Ganhou do Palmeiras. Muito bem, o né? Fluminense tá muito bem jogando. Cristóvão Borges, ele conseguiu dar uma ajeitada no Fluminense, tirou aquele ranço do Renato Gaúcho, que é um técnico que diz que não gosta de assistir futebol, nunca vi isso na minha vida. Eu também não entendo, né? Como é que você trabalha naquele negócio e não gosta de ver aquilo, né? E o Cristóvão deu uma modernizada no Fluminense. São Paulo é outro time que vem bem também, Internacional. Cruzeiro que se manteve, né? Cruzeiro que se manteve. Eu acho que este ano, ao contrário de 2013 e 2012, Cruzeiro e Fluminense, respectivamente, lideraram com certa folga. Esse ano, o campeonato tende a ser bem mais disputado. né?
Tá certo. Bem, mas nós estamos aqui também com o Salveci dos Santos, né? O Salveci já esteve aqui conosco, sim, viu, Mauro? E ele está fazendo uma exposição, você veja como a coisa, né, é extraordinária. Ele está contando a história das Copas, mas ele não está contando com palavras, ele está contando com imagens, né, com fotografias, né? Sim. E conta pra gente como é que é isso, Salveci. Mas até bom dia aí pro nosso telespectador, né? Bom dia, Raimundo, bom dia, telespectadores. Sim, como o Raimundo estava falando, nós fizemos uma pesquisa de 3 meses e começamos a observar que Brasília ela tem muita alegria em relação ao futebol. Você sai na cidade satélite, vê lá as peladas, nas quadras, e surgiu o interesse porque nós estamos num tempo que o país todo está na euforia da Copa. Está respirando Copa, está respirando, né? Copa. E eu falei, como eu posso ajudar, contribuir com a população, né? Tanto de Brasil como do mundo. Porque lá na rodoviária onde está sendo exposta a exposição, chegam e saem pessoas para o Brasil todo. Verdade. Né? E eu pensei, qual a ideia, qual seria o título da exposição? E coloquei Copa, a História da Alegria. Onde nós estamos, a História da Alegria. Onde nós bem estamos... feliz essa expressão, né, mano? E nós estamos contando desde 1930, né, até 2010, a respeito da Copa. Vocês passam por 50, conta aquela história do Maracanã? Eu conto também da com tristeza, aí não tem alegria não, viu? Nós também fazemos um ênfase lá na parte que teve aquela destruição, a guerra em 42, 46. Sim. É que sofreu interrupção, né? E não teve essas 2 Copas. E o trabalho é bem interessante, porque nós temos a introdução, onde muitos gostam de futebol, mas não sabem o que é a FIFA, o porquê aconteceu a primeira Copa, porque surgiu a Copa. O Uruguai é a Celeste Olímpica, né? Então a gente conta tudo isso, contamos ali do começo, né, a história, o que é a FIFA, o que é a Copa do Mundo. E qual é o painel mais procurado da Copa de 82, que era aquele timaço e frustrou o país inteiro? Sim, mas o interessante é que os painéis onde tem... que fala sobre o Brasil, o povo eles querem ver, tem muito ídolo ali, né? E os jogadores da época, como Rivelino, Pelé mesmo, né, Garrincha, então a gente mostra tudo isso e a gente fica observando, quando vamos visitar lá, quando vamos lá, o povo quer ver esses jogadores do passado e fazendo a comparação com esse do presente, que é o Neymar, né? Bom, você queria fazer uma pergunta também, Mauro? Com relação a essa questão, porque... de 82 para cá, eu acho que teve até mais divulgação, né? Mas assim, pouca coisa a gente vê a não ser em livros, né? Agora tem passado vários programas nas televisões sobre as Copas antigas, mas é bem mais difícil realmente ver das Copas mais antigas, ídolos como Garrincha, você ouve falar muito, mas você vê pouca coisa exposta com relação ao Garrincha, né? E lá nós estamos mostrando tudo, né? Os gols, né? Os artilheiros da época, né? Estamos mostrando os que se destacaram e eu acredito que essa exposição ela é muito educativa e informativa, né? Se os professores, né, de história, as escolas aqui em Brasília, levar para lá vai ser uma aula de história. Se eles quiserem levar seus alunos para lá, tem alguma coisa, ingresso? Aliás, é bom você dizer, aonde é que você está fazendo essa exposição, né? Senão fica incompleto. A exposição está sendo lá na rodoviária nova, né? Na rodoviária interestadual. Ali em frente ao Parque Shopping. Ali perto do Parque Shopping. Certo, e é livre, o acesso é bem fácil, porque tem não o metrô. Não paga nada? Não paga nada, 24 horas da exposição. 24 horas? 24 horas. Ah, tá. E os professores interessados é ali, na rodoviária interestadual, perto do Parque Shopping. Perfeito. E você fica lá até o dia 31 de julho? Nós vamos ficar até o dia 31 de julho, do 7, né? E vai ser um período bom, porque dá tempo de muita gente ver, né? É verdade. A rodoviária circula mais de 10 mil pessoas diárias. E já pode ter até fotos do Brasil ex-campeão. Exatamente. Certo. Bem, agora vamos mostrar aqui, aproveitando o tema da Copa do Mundo, né? Mauro, me ajuda aqui, tome uma... Essa aqui. Só ver se segura essa aqui. Pessoal, eu quero agradecer ao nosso amigo Manel das Codornas, né? Manel das Codornas, ele é o Manel das Codornas lá do Guará, né?
Então, se você quiser participar do sorteio e arriscar ganhar, né, uma camisa como essa, é só você mandar a mensagem por esse e-mail que está passando aí embaixo, né, do seu televisor, né? E aí nós vamos fazer o sorteio e certamente vamos entrar em contato com você. E o Tribuna Livre volta já falando um pouco mais de política nacional e local. Bem, o Tribuna Livre está de volta e agora vamos falar um pouquinho sobre os problemas, né, que afligem a nossa cidade. Temos aqui na nossa bancada o jornalista Jean Márcio, né, e o festejado repórter do Planalto, Luiz Solano, né, com esse charme. E as sogras estavam reclamando aí da sua ausência, viu? É o muso, rapaz, é o muso. Realmente o Solano ele faz muita falta, viu? É verdade, é verdade. Mas, Jean, me diga uma coisa, os metroviários continuam de greve, o governo não encontra solução e a população vive esse inferno. Quer dizer, o transporte metroviário que não é lá essas coisas, mas faz falta, né? E sabe de uma coisa, Raimundo? Quem acaba sofrendo com tudo isso é toda a população do Distrito Federação. Por quê? Se acontece greve no metrô de Brasília, as pessoas tiram os seus automóveis da garagem, entendeu? E vão para o trabalho. Os que têm automóvel, Os né? que têm automóvel e os que não têm. Esse é o grande problema. O que acaba acontecendo? O trânsito acaba ficando muito congestionado. E o que o governo está fazendo que não resolve esse negócio? Pois é, já está indo para a terceira semana aí de greve dos metroviários. Alguém precisa avisar o governo que eles estão de O greve, governo tem que acordar o governo, sacudir o Agnello Queiroz, porque já está indo para a terceira semana, gente, brincadeira. Nós já temos o nosso trânsito no Distrito Federal, já é um trânsito muito complicado. Você não consegue sair de lugar e ir para lugar nenhum. É verdade. Devido a grande quantidade de automóveis. E acontecendo isso com o metrô, só piora mais a situação, né, Raimundo? Agora, um detalhe, o metrô transporta hoje em torno de 170 mil pessoas por dia. E como você disse, muita gente na época da greve tira seus carros da garagem e cria um problema maior para Brasília. São 160 a 170 mil pessoas por dia. Então, faz falta o funcionamento do metrô. Quer dizer, o governo tem que encontrar a solução, né? Porque não pode a população ficar à mercê. Quantas pessoas já perderam emprego porque não consegue ir para o seu emprego, o patrão não quer saber. Chega atrasado. Chega atrasado, essa coisa toda, né? Realmente precisa que o governo tenha mais agilidade, né? Agora, um detalhe, Ribeiro, o problema dessa greve tem um ex-deputado está por trás. Esta greve é uma greve política, porque vamos ter eleições no dia 5 de outubro. Isso certamente vai favorecer o partido desse ex-deputado que está fazendo toda essa movimentação. Então a população termina servindo de massa de manobra, né? Com certeza. Olha, Raimundo, eu cheguei até a conversar há umas 3 semanas atrás, que eu fiz uma matéria sobre isso com o presidente dos metroviários. Ele falou que apenas 30% da frota está funcionando. Ele falou que não prejudica, mas não tem como não prejudicar. Como é que não prejudica? Se é 30%, é claro que prejudica. 100% já não atende, imagina 30%, né? Apenas. Né? É verdade, é verdade. Mas olha, teve um outro fato durante a semana, né, que foi a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, saiu lá dos seus afazeres, foi a Papuda, né, para verificar as condições de cumprimento da pena do ex-ministro José Dirceu, ex-presidente do PT, José Dirceu, condenado por roubar dinheiro público, né? Por isso que ele está lá na Papuda. E para verificar se tinha regalias ou não, né? Aí chega lá, né? A comissão constata que ele tem chuveiro elétrico, micro-ondas, que mais? Televisão a cores. Aliás, no dia que a comissão chegou, ele estava assistindo Bayern de Munique e Real Madrid. O que mostra que ele tem bom gosto pro futebol, né? Agora, tem um gosto bem apurado, né? Um gosto apurado, né? Agora eu vou te dizer uma coisa, Raimundo. Se fosse no presídio de Pedrinhas, lá no Maranhão... É só mandar para lá. A situação era bem diferente, né? Mas aqui na Papuda... alguns membros da comissão, que coincidentemente são deputados do PT, disseram que não tem regalia nenhuma, né? Inclusive um xará aqui do Jean. O que acontece? Você tinha que lembrar, né, Solano? Jean, veja só. Forno de micro-ondas, TV a cores, chuveiro elétrico, tudo isso é direito do ser humano. É verdade.
só tem uma coisa, é que os outros presos não têm isso. Pelo contrário, E tem uma cela só para ele, né? Uma cela para chamar de só sua. para ele, que é praticamente uma suíte, né? Jean e Ribeiro, os telespectadores, será também que não tem as chamadas visitas íntimas para o José Dirceu? Um dos outros não tem direito. Será que não tem também? Isso aí é fato. Mas é interessante o seguinte, que o governador Agnello, não sei se vocês lembram, mas o governador Agnello um dia desse foi escondido lá na Papuda, né, e tal, aí a imprensa descobriu, ele foi obrigado a confessar, né, que teve lá e foi fazer uma visita de uma inspeção, né, quer dizer, ele nunca foi, não sabia nem onde era, né, aí de repente o Zé Dirceu foi preso, aí ele foi para lá, né, e ele, pomposo, disse que não tem regalia. Governador, é vergonha, né? Para de mentir, pelo amor de Deus, quer dizer, tá na cara, é claro que tem regalia. Pô, o sujeito tem forno de micro-ondas. Televisão. Celular. Entendeu? E os outros presos não têm nada. Aliás, diga-se de passagem que o Globo foi muito feliz, né, quando há 2 semanas mostrou a chamada Operação Dragão sendo realizada lá na Papuda, exatamente no dia que o Zé Dirceu estava prestando um depoimento numa videoconferência. Por quê? Porque a inteligência da Polícia Civil descobriu, né, que haveria uma manifestação contra as regalias, exatamente naquele dia da videoconferência. E aí, agindo preventivamente, o que está certo, né, foram lá e evitaram com a realização da Operação Dragão. Mas isso mostra todos os problemas que surgem em razão dessas regalias serem concedidas pela cúpula do governo do Distrito Federal. Mas você falou uma coisa aqui, que ele vive escondido, foi escondido, mas ele só está vivendo escondido na administração de Brasília. Ele não aparece nada. Nem da sombra, né? Nem a sombra, nem sombra ele tem. E nem pode aparecer, né? Tem uma deputada que foi quem participou dessa visita e disse que ele tem tratamento diferenciado. Quem afirmou isso, Ribeiro, foi a deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo. Ela chegou a essa conclusão de que existe não só micro-ondas como televisão. Realmente o José Dirceu está tendo mordomias, né? Coisa que nenhum outro preso lá da Papuda vem tendo. Não, e tem outras, né? Quer dizer, 2 presos um dia desses foram depor na vara de entorpecentes e disseram que eram obrigados a servir o café da manhã dele, que vem de fora, que vem com frutas, que vem com leitinho, essa coisa. Tudo isso deveria ser direito até de todos os presos, né? O grande problema é porque não é direito dos presos. Né? Quer dizer, aquilo ali não é hotel, né, compadre? Aquilo ali só vai para lá, aquilo é cadeia, só vai para lá quem rouba dinheiro público. Foi o caso do Zé Dirceu. E nesse caso, ele tem direito de continuar com a carteirinha da OAB? Eu faço essa pergunta aqui para que a OAB responda, porque coisa, né? O que eu entendo de OAB, o bandido, aquele que foi condenado, foi processado, condenado, não tem direito de ficar com a carteirinha. Muito bem observado, viu, Solano? Então, ele está com a carteira da OAB. Deixa eu aproveitar e fazer um esclarecimento, porque de vez em quando a gente se depara com um festival de besteira, né, que são escritas, né, por algumas pessoas que se escondem atrás de nomes famosos, né? Por exemplo, tem o Leonardo Atucho, né, que todo mundo conhece aí como Jabazeiro, né? O Leonardo Atucho tem aquele Brasília 247. 247. Né? E aí ele insiste em dizer, né, naquela velha máxima de que uma mentira repetida se torna verdade, de que o Zé Dirceu está preso em regime fechado. Mentira! Regime fechado ele não está, ele está num semiaberto. Agora, o fato de você cumprir pena num regime semiaberto não significa que nenhum juiz está obrigado a lhe autorizar sair da cadeia, da penitenciária. Ele pode sair da cela, tanto assim que o Zé Dirceu sai da cela todo dia e trabalha assim lá na biblioteca da Papuda. Então, ele está cumprindo regularmente, igual mais outros 1.600 presos no regime semiaberto. Agora, o que eles querem, Leonardo Atucho, né, que recebe aí dinheiro do governo para poder ficar falando bem do governo e mentindo, o que eles querem é botar na rua. Uai, o cara foi condenado, rapaz. Alguém está esquecido aí do Mensalão do PT? Mensalão do PT promoveu a maior roubalheira na história desse país, velho. A maior vergonha da história desse país, né? Mas eles conseguiram superar agora com o roubo da Petrobras, né? Agora a CPI vai ser
institucionalizado. Então eu queria prestar esse esclarecimento para aqueles que não conhecem o direito, né, de que o cumprimento de pena em regime semiaberto não significa necessariamente que você tenha que trabalhar fora do presídio, não. Você pode trabalhar no presídio. Tá certo? Que é o caso do Zé Disseu. E realmente a gente tem que esclarecer a população. Porque eles ficam falando essas besteiras, entendeu? Tentando enganar a população, porque isso não é desconhecimento, não. Isso é má fé mesmo, entendeu? Porque eu vejo, inclusive, advogados, né, falando essas besteiras, né? E é bom a gente esclarecer. E o Tribuna Livre se propõe a isso. Bem, nós temos aí também, na próxima terça-feira, a instalação da CPI da Petrobras. Quer dizer, finalmente, né, foi preciso, olha só, que coisa terrível. É por isso que eu digo, nós temos que mudar os conceitos, nós temos que mudar os costumes. Quando estourou o escândalo da Petrobras, e não foi nenhum partido de oposição, não, é porque quando a roubalheira aflora, não tem como esconder, né? Quando isso estourou, o que acontece? Os aliados do governo, né, os aliados da presidente Dilma, né, disseram o seguinte: não, tudo bem, pode investigar nossos roubos aqui na Petrobras, mas tem que investigar o dos outros também, né? Era para atrapalhar. Para atrapalhar a coisa. Aí foi necessário o Supremo Tribunal Federal dizer: não, tem que ser a CPI exclusiva, o que não significa que não pode investigar as outras coisas na outra CPI, pode. Entendeu? Agora, o da Petrobras tem que ser investigado. E para quem não sabe, a Petrobras é um patrimônio nosso. Ela pertence ao povo brasileiro. Muita gente lutou para que ela pudesse realmente ser nossa. E, lamentavelmente, o aparelhamento da máquina, né, o aparelhamento da Petrobras, levou a toda essa roubalheira que a gente está vendo aí de bilhões e bilhões, né, de reais. E agora o Congresso Nacional, cumprindo a sua obrigação, vai começar a investigar através da CPI. Mas é uma pena que a gente seja obrigado a ouvir, entendeu, parlamentares falando esse festival de besteira aí, entendeu, tentando encobrir as roubalheiras. Olha, é incrível. É por isso que eu faço uma distinção clara, né? O governo, ele tem que ter uma base aliada, não pode ser alugada. Você tem que dar apoio político, você não tem que dar apoio para a roubalheira, porque aí você deixa de ser aliado, você passa a ser cúmplice, né? Esse problema todo, você fez uma colocação que a base aliada tem que ser uma base aliada, não uma base alugada. A base política, não pode ser cúmplice. Eu vou revelar uma coisa aqui que eu escrevi, eu e Sebastião Neri, em 2002, assim que o Lula foi eleito, que ele disse o seguinte: compre os partidos pequenos, que com ele nós podemos negociar. E é isso que está acontecendo, viu? Ele falou no Piantela de que compre os partidos pequenos, que com eles nós podemos negociar. Exatamente. Aliás, que é uma compra dos partidos para que o governo possa, então, manipular toda essa situação, esse escândalo da Petrobras, esse escândalo do mensalão. E dentro disso que você está falando, ele foi a Portugal, se eu não me engano, agora, né? E disse que não conhece o Zé Genuíno e que falou com indiferença com relação ao José Disseu. Aliás, isso está nas redes sociais do mundo inteiro, as colocações que o Lula fez lá em Portugal. Quer dizer, enquanto o Disseu está na cadeia, o Lula está no mundo, né? E aqui entre nós, Zé Disseu ajuda daquela forma para quê? Para se beneficiar sozinho ou foi para beneficiar o governo que era chefiado por Lula, Zé né? Disseu, você sempre foi um cara guerreiro. É hora de você abrir a boca. É hora de você falar, abrir o bocão. E o Zé Genuíno, que é especialista em dedurar, também é uma oportunidade, já que o Lula não conhece muito bem. Já que o Lula, em tese, os traiu, né? Porque se em Portugal o Lula deu esse pronunciamento falando que não sabia, é hora do José Disseu colocar a boca no trombone, né, Raimundo? E falar tudo que ele sabe. Não, e o pior de tudo, e a gente fica muito triste, né? Porque isso faz muito mal para a democracia, sabe? É o Lula falar tentando desqualificar o Poder Judiciário. Primeiro, quem foi condenado pelo mensalão do PT não pode querer culpar o ministro Joaquim Barbosa, não. Foram condenados, foi pelo Supremo Tribunal Federal. Pelo colegiado. Na sua totalidade. Foi o colegiado que condenou. Segundo, a composição desse colegiado, majoritariamente, foi escolhido pelo Lula. Porque o Toffoli foi para lá por indicação do Lula. A Carmen Lúcia, o Lewandowski, toda essa era amigo do Zé Disseu, de República em São Paulo. Exatamente. E essas pessoas todas foram entrevistadas antes, né?
para poder ver qual era a sua atuação futura. E aí, quando o Lula tenta desclassificar, né, o Poder Judiciário, ele mais uma vez presta um desserviço à democracia. Primeiro porque ele já prostituiu o Executivo quando assumiu a presidência da República. Aí prostitui o Legislativo quando comprou o apoio parlamentar de vários partidos políticos, conforme noticiado agora mesmo, né? Exato, inclusive os pequenos partidos. E agora tenta desqualificar o Poder Judiciário. É bom dizer para o Lula que o Poder Judiciário é a última esperança do povo brasileiro. A população até admite que o Judiciário possa ser lento, mas o Judiciário não pode deixar de fazer justiça. Mesmo que tardiamente, mas tem que fazer justiça. Tem que ser feita a justiça. Então é necessário, né, que as pessoas repudiem com muita veemência, né, esse tipo de declaração desse moço que infelizmente um dia foi presidente desse país. Mas Solano, essa semana também o ex-governador Joaquim Roriz foi absolvido, né, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal naquele episódio Bezerra de Ouro. Só que ele foi absolvido, mas enquanto isso, ele foi obrigado a renunciar ao mandato que o povo lhe deu, de senador. Ele ficou impedido de concorrer. Enfim, tudo isso aconteceu e agora a gente vê, né, através do judiciário, de uma decisão judicial que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. O que fizeram com o Roriz foi uma maldade, uma perseguição, porque o Roriz sempre foi uma pedra no sapato de muitos petistas. Então foi uma maneira de tirar o Roriz. O PT sempre demonizou o Roriz, né? Agora, a minha pergunta que eu faço ao Judiciário do Distrito Federal, as pessoas que acusaram o juiz, o processo que levou o juiz ao Roriz a renunciar ao mandato, será que eles vão ficar impunes? Tem que ser punido, porque eles mentiram para a sociedade, mentiram para a imprensa, enfim, avacalharam com a vida do ex-governador Joaquim Roriz e que teve que renunciar o seu mandato de senador. Agora, perguntinha, será que vão devolver o mandato? Vão pedir ao Gin Argelo para sair e o Roriz voltar novamente ao Senado? Sobre esse assunto, Raimundo, me permita fazer uma colocação. Essa semana eu estive na Câmara Legislativa, especificamente na terça-feira, e a Liliane Roriz, ela lavou a alma na tribuna lá da Câmara Legislativa, né? Porque o primeiro assunto que ela falou foi justamente esse, né? Que ela, durante muitos anos da vida dela, ela foi segundo plano, porque o Roriz, ele sempre se dedicou a Brasília. E essa notícia de que Roriz, ele foi absolvido, isso lavou a alma dela, ela chorou no plenário da Câmara Legislativa. E com justiça, né? Com justiça e dizendo que tem orgulho do pai que tem. E nada mais justo, né? Porque realmente o Roriz foi injustiçado. Ela falou, se a justiça tivesse agido com mais seriedade, talvez Joaquim Roriz... Com mais rapidez, talvez Joaquim Roriz estaria como governador do Distrito Federal. É verdade, mas é uma pena que o PT continue com essa prática de demonizar os adversários, aqueles que têm a coragem de ir contra todas as bandalheiras que são feitas por eles. Mas isso não pode servir para atemorizar, não. Mas, claro, agora que essa absolvição do Roriz mostra claramente, né, que o PT, infelizmente, né, demoniza injustamente algumas pessoas. Aliás, continua fazendo quando criou e financia com dinheiro público esses perfis criminosos que estão aí na internet. Mas o nosso tempo é muito curto, né? E eu quero agradecer a você, telespectador, pela sua audiência, pela sua paciência. Quero agradecer meu amigo Luiz Solano, de volta para a alegria de todos, né? Meu amigo Jean Márcio, que está sempre aqui conosco, né? E, se Deus quiser, sábado que vem estaremos novamente juntos.